A guerra entre a Aliança Oriental e as forças ocidentais finalmente terminara. Tratados haviam sido assinados e os soldados foram ordenados a retornar para casa. As ruas estavam em festa e os noticiários declaravam o início de uma nova era. Mas no silêncio das montanhas afegãs, um homem ainda estava em missão. Seu nome era Erik Dawson, veterano de elite e membro do Esquadrão Fantasma Sigma 9. Ele não recebeu a ordem de retirada porque sua última missão era classificada como nível sombra. Erik operava sozinho há meses, infiltrado entre vilas destruídas e vales esquecidos. Para ele, a guerra não havia acabado e sua missão ainda era prioridade máxima. A ordem que recebera meses antes era simples e assustadora: neutralize o ativo sombrio. Esse ativo era um general desertor que havia roubado tecnologia experimental da inteligência militar. Dawson tinha apenas uma foto antiga e um código de localização parcial. Sem apoio aéreo, sem comunicação direta, sem reforços, apenas ele e o silêncio do mundo. Enquanto todos celebravam a paz, Erik sobrevivia com o que encontrava. Pelo caminho, dormia entre cavernas, observava movimentações de milícias e evitava contato com civis. Seu rosto estava coberto de barba e seus olhos haviam se tornado frios como gelo. O soldado que partiu para a missão já não era o mesmo homem. Durante a noite, Erik rastreava sinais térmicos com seu visor antigo. Havia escutado rumores de um enclave militar escondido nos arredores de Nurak. Lá, o general desertor estaria criando um pequeno exército de fanáticos. As forças ocidentais fingiam não saber, talvez para evitar reabrir a guerra. Mas Erik não podia fingir, porque seu juramento era mais forte que qualquer tratado. Ele caminhava quilômetros sob sol e neve, com sua mochila e um rifle silencioso. Thor, seu cão militar treinado, era sua única companhia desde o início. Juntos, eles formavam o que restava de uma missão que o mundo preferia esquecer. Erik havia aprendido a se camuflar como os locais, usando trajes nativos e sotaques falsos. Mas cada passo era uma lembrança de que ele era um estrangeiro indesejado. Certa noite, invadiu uma torre abandonada para recarregar seus equipamentos solares. Lá, encontrou um rádio antigo que ainda captava transmissões de milícias. Escutou uma voz familiar. Era o general Malik, o alvo. Ele falava sobre a nova era do Oriente, mencionando testes com armas biotecnológicas. Erik gravou tudo e enviou para um canal morto da inteligência americana. Não sabia se alguém escutaria, mas a missão exigia fé. 2 dias depois, uma vila próxima foi destruída por uma explosão sem origem conhecida. Erik chegou ao local e viu corpos com sinais de radiação e queimaduras internas. A arma de Malik já estava em testes. Ele sabia que precisava agir antes que fosse tarde. Thor encontrou pegadas recentes, levando para o desfiladeiro de Karok. Erik seguiu com cautela, contornando armadilhas e minas improvisadas. Ao longe, viu um acampamento cercado de drones e sentinelas automatizadas. Era ali, o coração da operação sombria de Malik. Erik passou 3 dias observando os padrões de patrulha e rotas de suprimento. Dormia pouco e anotava cada detalhe em seu caderno de campo. O local era maior do que ele esperava. Um complexo subterrâneo com entrada disfarçada. Havia veículos militares com pintura removida e soldados sem insígnia. Thor mantinha-se sempre atento, captando sons antes que Erik percebesse. Em uma madrugada, ele desceu o morro e cortou a cerca elétrica com um cortador a plasma. Penetrou o complexo sem ser visto, movendo-se como uma sombra entre as sombras. Ali dentro, começou a descobrir a real dimensão da ameaça. Nas profundezas do complexo, Erik encontrou salas frias com corpos congelados.
Testes estavam sendo feitos em civis raptados, expostos a toxinas experimentais. Ele filmou tudo em silêncio, engolindo a raiva. No centro da instalação, encontrou um dispositivo marcado com Projeto Erebo. Era uma arma portátil capaz de gerar ondas de choque neuroquímicas. Testes mostravam que ela podia incapacitar exércitos sem disparar um tiro. Se Malik vendesse aquilo, nenhuma nação estaria segura. Eric sabia que a missão mudara. Agora ele precisava destruir tudo. Antes de sair, encontrou um velho amigo preso em uma cela de contenção. Era Jackson, outro membro do Sigma 9, dado como morto em missão. Jackson estava fraco, mas lúcido, e revelou que Malik fora financiado por traidores internos. Havia oficiais americanos envolvidos no projeto, por isso a missão de Eric era secreta. Ambos sabiam que não poderiam confiar em ninguém. Eric libertou Jackson e juntos traçaram um plano para destruir o complexo. Fariam isso mesmo que custasse suas vidas. Para eles, a guerra verdadeira ainda não tinha acabado. Na noite seguinte, Eric e Jackson plantaram cargas explosivas em pontos estratégicos. Thor ficou do lado de fora, pronto para alertá-lo sobre movimentos externos. A cada corredor, mais horrores se revelavam. Mutações, armas implantadas em humanos, soldados zumbis. Malik havia ultrapassado todos os limites éticos e militares. Eric ativou os temporizadores e deu o sinal de evacuação. Eles correram pelos túneis, enquanto o som da contagem regressiva ecoava pelas paredes. Explosões começaram a sacudir a base. Thor correu à frente, guiando o caminho para a saída. O complexo inteiro colapsou em uma sequência de explosões. Montanhas tremeram, e a entrada foi engolida por uma nuvem de poeira e fogo. Eric, Jackson e Thor emergiram por um túnel lateral cobertos de sangue e lama. Eles haviam destruído a maior ameaça secreta da guerra, mas a missão estava longe do fim. Malik havia fugido antes da explosão. Eric olhou para o horizonte com o rosto endurecido pela certeza. A paz era uma ilusão e a verdadeira guerra se travava nas sombras. Agora ele precisava caçar Malik e terminar o que começou. Eric e Jackson caminharam por dias até alcançar um vilarejo remoto. Lá, encontraram abrigo em uma casa de pastores, onde receberam comida e roupas. Enquanto Jackson se recuperava das feridas, Eric vasculhava redes clandestinas em um antigo laptop. Interceptou uma comunicação codificada. Malik estava se dirigindo à costa do Mar Cáspio, provavelmente para embarcar com os dados do Projeto Erebo. O governo ainda não havia reconhecido a explosão nem os experimentos. Eric entendia. Era uma operação que não podia existir oficialmente. Eles estavam por conta própria, novamente. Com identidades falsas, cruzaram 2 fronteiras até chegar a um porto abandonado. Ali, encontraram vestígios de uma base marítima, reativada secretamente. Barcos armados faziam patrulha e contêineres eram carregados durante a noite. Eric observava tudo de longe, com lunetas térmicas e drones improvisados. Entre os contêineres, viu homens uniformizados com armamentos não registrados. Jackson conseguiu hackear um rádio e descobriu o destino, uma ilha não mapeada. O general Malik iria para lá concluir o projeto e fazer a venda para um consórcio de países rebeldes. Era a última chance de detê-lo. Jackson decidiu ficar e montar um posto de vigilância caso Malik voltasse. Eric se infiltraria no cargueiro disfarçado de técnico. Com a ajuda de um contrabandista simpático à causa, Eric embarcou à noite. Ele sabia que estava entrando em território inimigo sem nenhuma garantia de retorno. Durante a viagem, ouviu conversas de guardas sobre o reset global. Malik acreditava que sua arma poderia derrubar todas as superpotências. Eric memorizava cada palavra, sabendo que seria vital.
A cada hora que passava, o tempo para impedir o colapso diminuía. Na ilha, o cenário era assustador. Um laboratório futurista erguido no meio da selva. Seguranças patrulhavam com armas experimentais e havia torres com sensores sísmicos. Eric fingia consertar fios, enquanto mapeava o local em seu relógio. Militar. No centro, havia um domo onde Malik realizava os testes finais com a arma. Eric se aproximou de uma sala e ouviu Malik discursando a investidores estrangeiros. Com o Erebu, nenhuma nação será necessária. Apenas obediência. O plano era criar caos global e oferecer controle em troca de paz. Eric sabia. Malik não era só um traidor, era um tirano prestes a nascer. Ele contatou Jackson por uma linha segura e enviou os dados coletados. Jackson alertaria o contato mais confiável que tinham, a Coronel Harper, do antigo Comando Sigma. Ela era a única que talvez ainda tivesse poder para agir silenciosamente. Enquanto isso, Eric começou a sabotar os sistemas da ilha um por um. Desativou sensores, alterou horários de segurança e programou um blackout parcial. Precisava criar a distração perfeita para se infiltrar no domo central. Cada segundo ali dentro era uma dança com a morte. Mas ele estava acostumado a isso. Era o último soldado de verdade. Naquela noite, os sistemas falharam exatamente como planejado. Luzes se apagaram, alarmes tocaram e os seguranças entraram em confusão. Eric, com o rosto coberto e traje técnico, entrou no domo principal. Lá dentro viu Malik diante do Erebu ativado, pronto para demonstrar o poder. Eric sacou uma granada MP e jogou em direção à máquina. O impacto foi devastador. As luzes explodiram e o sistema travou. Malik gritou ordens enquanto tentava reiniciar o equipamento manualmente. Eric apontou sua arma e disse: "A guerra acabou, mas sua tirania morre aqui." Malik se virou e riu, como se já tivesse previsto aquilo. Disse que o Erebu era apenas um protótipo. O real já estava em outro lugar. Eric hesitou por um segundo, e isso foi suficiente para Malik acionar um botão no pulso. Um alerta de autodestruição foi acionado em todo o domo. Eric atirou, ferindo Malik no ombro, e correu para desativar o sistema. Mas os comandos estavam bloqueados por biometria. Thor, que havia seguido Eric secretamente pela trilha da selva, apareceu do nada. Juntos, lutariam contra o tempo para escapar do inferno que Malik havia criado. Com Malik desacordado, Eric o arrastou pelos corredores enquanto o domo tremia. Explosões secundárias começavam a ocorrer e a estrutura colapsava. Thor guiava o caminho com precisão instintiva, desviando de destroços em chamas. No topo da colina, um helicóptero não identificado os aguardava. Era Harper que havia recebido a mensagem de Jackson e agido por conta própria. Eles embarcaram rapidamente enquanto o domo explodia ao fundo. Eric olhou para trás, vendo tudo desaparecer, em fumaça e fogo. A missão estava cumprida, mas o perigo não havia acabado. Dentro do helicóptero, Harper revelou que Malik fazia parte de uma célula global. O Erebu era só o início. Outros projetos estavam sendo testados em bases ocultas. O mundo vivia uma guerra secreta, onde os exércitos não usavam uniformes. Eric pediu uma única coisa: que Harper o deixasse terminar o que começou. Ele não queria voltar para casa, não queria medalhas. Só queria impedir que o mundo afundasse nas mãos erradas. Harper assentiu, silenciosa, e entregou-lhe um novo dossiê. A nova missão começaria assim que ele pousasse. Enquanto sobrevoavam a costa, Eric olhou para o mar escuro. Thor deitou ao seu lado, ainda alerta, ainda pronto. Jackson seria levado para tratamento, mas prometera retornar em breve. O mundo celebrava a paz, mas não sabia o que havia sido evitado nas sombras. Eric era agora um fantasma, sem nome, sem registros, apenas uma função. O último soldado de uma guerra que ninguém admitia que existia. Sua batalha não era por glória, mas por equilíbrio.
e ele estava disposto a continuar até o último suspiro. 3 meses depois, Eric estava no deserto do Saara. Lá havia rumores de um novo laboratório escondido sob uma mina de urânio. Ele vivia nas sombras, trocando de identidade como se trocasse de roupa. Nenhum contato com sua antiga vida, nenhuma lembrança de casa. Somente Thor era constante, silencioso companheiro de guerra. O dossiê de Harper revelava nomes, rotas, coordenadas, senhas. Eric aprendeu a rastrear movimentos invisíveis, armas, vírus, tecnologia. O inimigo agora era uma ideia, controle absoluto disfarçado de segurança global. Na mina, Eric descobriu um tipo de drone autônomo chamado Leviatã, capaz de decidir quem vivia e quem morria em zonas de conflito. Era alimentado por uma IA treinada com padrões de guerra preditiva. Eric conseguiu se infiltrar como engenheiro de manutenção. Durante semanas, sabotou os algoritmos sem que ninguém notasse. Quando o sistema foi testado, os drones se voltaram contra seus próprios criadores. Eric fugiu pela rede de túneis com um pendrive cheio de dados. Ele sabia que isso apenas atrasaria os planos, mas cada segundo importava. O próximo destino era uma instalação nos fiordes da Noruega. Ali, o projeto Silêncio estava quase concluído, uma tecnologia de manipulação climática. Tempestades artificiais, seca dirigida, colapsos ecológicos programáveis. Com ela, países poderiam ser destruídos sem que um tiro fosse disparado. Eric entrou no local fingindo ser meteorologista contratado. Seu olhar era frio, treinado, mas ninguém desconfiava. Ele hackeou os terminais centrais e corrompeu as bases de dados. No dia do teste, tudo falhou, e o projeto foi considerado um fiasco. Aos poucos, os líderes da conspiração começaram a suspeitar. Rumores de um fantasma que destruía tudo antes da ativação. Eles dobraram a segurança, começaram a caçar qualquer traço. Eric teve que abandonar todas as comunicações, inclusive Harper. Vivia de códigos, rastros deixados em servidores obscuros. Thor passou a agir como cão de alerta, salvando Eric mais de uma vez. Eles dormiam em cavernas, celeiros, barcos abandonados. E mesmo assim, Eric não parava, porque o mundo ainda não estava seguro. Na costa da Tailândia, descobriu o verdadeiro plano final da célula. Uma rede de satélites estava pronta para ser ativada. Chamado de Apocalipse Azul, o sistema controlava todas as informações globais. Poderia apagar cidades do mapa digital, alterar a história, dominar as finanças. Se fosse lançado, o planeta seria reescrito por quem o controlasse. Eric não podia permitir. Com a ajuda de um velho aliado hacker conhecido como Zero, traçaram o ponto de controle. Estava escondido no fundo de uma cratera, em pleno Oceano Pacífico. Uma missão suicida, sem rota de fuga. Eric aceitou sem hesitar. Era o que fazia desde sempre. Roubaram um submarino antigo, adaptado com tecnologia furtiva. Chegaram à cratera em meio a uma tempestade programada. O posto era protegido por torpedos e drones aquáticos. Thor ficou para trás, com o hacker, como última chance de alerta. Eric desceu sozinho, nadando por túneis submersos. Cada metro era um lembrete de que talvez não voltasse. No centro do posto, encontrou o núcleo da rede satelital. Estava rodeado de cientistas e seguranças armados. Eric armou cargas IMP enquanto fingia inspecionar cabos. Um dos cientistas o reconheceu e gritou: "É ele! O fantasma!" Tiros foram disparados. Eric foi atingido no ombro. Mesmo sangrando, apertou o detonador e causou um apagão total. No escuro, lutou com 3 homens e venceu com esforço brutal. Desativou o lançamento segundos antes do tempo final, mas a estrutura começou a desmoronar. Água entrou pelos dutos rompidos, alarmes soaram como sinos do juízo final. Eric nadou entre escombros e corpos, puxando-se pela força da vontade. Thor o encontrou na superfície com um bote de emergência. O velho cão havia pulado na água ao ouvir a explosão.
Juntos, escaparam no limite, deixando para trás ruínas e silêncios. Zero acionou um satélite civil e transmitiu os dados da missão. O mundo nunca soube o que quase aconteceu. De volta à terra firme, Eric sumiu. Tornou-se uma sombra nas montanhas, vivendo da natureza. Ninguém sabia onde estava. Nem Harper, nem Jackson. Mas nos bastidores, governos foram alertados, projetos foram encerrados. A célula foi lentamente desmantelada, seus membros caçados um a um. O fantasma virou lenda entre soldados e espiões. Alguns diziam que ele morreu na cratera, outros que virou monge. Mas a verdade era mais simples, ele ainda observava. Em uma noite silenciosa, sob o céu estrelado, Eric alimentava Thor. O rádio em sua mochila chiou com uma frequência conhecida. Uma voz suave, familiar, disse apenas: "Precisamos de você novamente." Eric fechou os olhos, respirou fundo. A guerra havia acabado, mas o mundo nunca estaria seguro. Enquanto houvesse escuridão, ele seria a chama escondida, porque alguns soldados não lutam por bandeiras, mas por consciência. E o último soldado ainda tinha uma missão secreta.